Muito bem-vindo a mais um Sala de Visitas. Que alegria ter você aqui. Que privilégio, que honra receber você nesse encontro e bate-papo com amigos e amigas, gente que tem sido bênção na minha caminhada. Você que ainda não conhece o Sala de Visitas, é um espaço onde eu convido pessoas que fazem parte da minha história, da minha caminhada, da minha trajetória, para bater papo com eles e dividir com você um pouco daquilo que Deus tem me dado, Deus tem me abençoado com esses queridos e queridas. E hoje a gente tem um convidado muito especial, né? A turma ficou até meio assim, né? Eu botei que eu conheço há mais de 2 décadas, a turma está dizendo, nossa, esse cara deve ser... Né? Mas é que eu conheci ele menino, conheci ele garoto. Então convida aí a turma que tá com você, aí o Daniel, seja bem-vindo, Daniel Castellani, que legal, Douglas também, lá de Sorocaba, seja bem-vindo, Douglão. Quem mais? Aqui Aristóteles chegando. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Compartilhe aí, use aí a Asa Delta aí para compartilhar com seus contatos. Lembrando que tem uma série de entrevistas, né? E os outros Sala de Visitas estão lá disponíveis no meu canal no YouTube. E essa entrevista, esse bate-papo, ele vai ficar disponível no meu canal no YouTube, Marcelo Santos Oficial. Você pode acessar no YouTube. Logo mais à noite ele já está disponível para você quiser, se você quiser ver de novo, ou se você quiser compartilhar com as pessoas aí. Vai ser muito especial, tá bom? Dá as boas-vindas a quem está chegando. Evanilson também está chegando aqui. O Toninho está chegando. Deus abençoe, que legal. Quanta gente boa chegando aqui. Convida seus contatos. E para ganhar tempo, para aproveitar, eu já vou convidar esse cara, gente boa demais, para estar com a gente aqui, para participar desse tempo tão especial, que é o Paulo Queiroz, né? Paulo Queiroz, a turma olha assim, Paulo Queiroz, né? Eu brinco com ele, que vai ser sempre... Né, para mim, o Paulinho eu conhecia há mais de 20 anos, lá naquela terra fresquinha de Cachoeiro de Itapemirim. Salve, meu brother, você tá bom, queridão? Fala, pastor Marcelo. Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô, Vitor, tá jóia. Seu áudio tá top. Mas você é um cara de produção, um cara artista, estrela, tem toda a estrutura. Estrela o Você é um quê? cara jóia. Eu posso chamar de Paulinho, não pode? Mas chamar de Paulo Paulinho. Queiroz, cara, vai ser complicado. É que eu Paulinho. falo pros caras. Eu chego em casa lá em Cachoeiro, lá na casa dos meus pais, até hoje é benção pai, benção mãe, Paulinho. E aí, Paulinho, Legal, aquele sotaque legal. gostoso. Paulinho, grande Paulinho. pastor Paulo Queiroz, pastorzão amado. Paulo é um amigo muito Legal. querido, né? Um cara querido, eu vi garoto, ele é garoto ainda, continua garoto, menino, mas eu conheci bem jovem. Ele, para quem não conhece, ele é ministro de música hoje da Primeira Igreja Batista da Penha, aqui na Zona Leste de São Paulo. Mas ele é músico, ele é produtor, é arranjador, o cara é uma fera de verdade, né? E tem uma caminhada muito legal, tem uma família muito linda. E, cara, obrigado, né, por estar aqui. É um bate-papo, como a gente faz quando se encontra aí, né, por esses momentos aí da vida. E a ideia é dar às pessoas o privilégio que eu tenho de conhecer e caminhar como gente com vocês. Você tá bem, família jóia, tudo caminhando aí? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite aí, pastor Marcelo. Boa noite para a turma toda que está chegando aí. Tem um povo da minha igreja também participando, Flavinho, meu colega, meu amigo. Pedi permissão para o Flávio para estar aqui falando contigo, hein? Ele Eu me mandei, eu falou, mandei mensagem para ele. Eu falei, ô Flávio, ó, o pastor tá me chamando aí, tá tudo bem? Ele, pode ir, cara, o cara é maneiro. Mas não, tudo desencanado bem, aqui que não tem isso não, tudo brother. tudo bem aqui, graças a Deus, família, todo mundo. A gente cumprindo aí o isolamento social nesse tempo todo, né? Sim. Mas tá todo mundo bem, graças a Deus. Todo mundo firme, É, já cansado de ficar em casa, querendo que esse tempo passe logo pra gente poder fazer as coisas. verdade, verdade. Que tentando voltar dentro do possível à normalidade. Deixa eu só dar um alô aqui, o pastor Estevam está chegando aqui, gente boa. Daniel também chegou aqui. O Flavinho está aqui, o outro é o Flavinho, é o pastor Flávio, que é o Flavinho, para mim não tem jeito. Né? O Flavinho. Toninho, enfim, a turma toda chegando. A Cleide está por aqui também, que legal, que legal. Cara, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua história. A gente sempre abre o Sala de Visitas, né? Eu peço para as pessoas que estão com a gente contarem um pouquinho da sua história, da sua caminhada, porque a turma acha que você já nasceu Paulo Queiroz, MM, músico, Master Blaster, Dragon Ball Z e tal, foi sempre assim. Quem é o Paulo Queiroz? Quem é o Paulinho? Da onde você vem? Como é que é a sua trajetória até chegar aqui, cara? Rapaz, Paulo Queiroz é nascido em Itabuna, na Bahia, no É interior da baiano. Bahia, nascido em 78, tem 41 anos. Sou filho de pastor, Paulo Queiroz, pai, Anália Queiroz, minha mãe, meu irmão Wagner. E nessa trajetória aí ministerial, né, eu já nasci num lar cristão, né, meu pai sendo pastor, e nós, acompanhando o ministério do meu pai, nós ficamos
por volta de 10 anos na Bahia. Meu pai foi pastor em Camaquã, Ibicaraí, Uruçuca e depois Medeiros Neto, que já é divisa com a Bahia. Depois ele assumiu o Sim. ministério na Igreja Batista em Pedro Canário, no Espírito Santo, que é divisa com a Bahia lá em cima. Aí Caramba. ficou um tempo lá, e nesse período, quer dizer, era um moleque, eu comecei a tocar violão. Comecei a estudar violão com 9 anos, não, menos de 9 anos, com 8 anos. Comecei a estudar violão oficialmente com a professora Marília, lá na primeira igreja batista em Pedro Canário. Antes disso, a minha mãe já começou a me dar aula de piano no harmônio na igreja batista, na primeira igreja batista em Medeiros Neto, ainda na Bahia. Isso eu tinha Cara, 7 anos. isso. Explica o que é harmônio, que tem uma turma que vai assistir, não Vamos faz a lá. mínima ideia do que é isso, cara. Vamos Eu lá. sei, mas... Harmônio é um instrumento de teclas que você tem que pressionar com o pé, um fole. É como se fosse uma sanfona que você toca sentado. Então, esse era o instrumento que se tinha na igreja naquela época. Você imagina, meu pai pastor numa igreja no interior da Bahia, o povo super carente do evangelho. E o único instrumento que a igreja tinha era o harmônio. Minha mãe tocava todos os domingos aquilo, tinha que fazer uma força com o pé. E aí, nessa realidade, eu comecei a falar, mãe, vamos lá, mãe, eu quero aprender. E eu aprendi a tocar o hino Meu Divino Protetor, do cantor cristão. Meu Uau. divino protetor, Protetor. quero em ti me... Isso com 8 anos, 8 para 9 anos. O próximo ministério do meu pai já foi em Pedro Canário. Lá eu comecei a estudar violão oficialmente. E aí, depois de um tempo lá no Ministério em Pedro Canário, 12 anos, eu vim para Cachoeiro, e aí eu entrei na Escola Formal de Música, entrei no Conservatório Brasileiro de Música lá em Cachoeiro. Mas eu já tinha uma vivência musical com a minha mãe, né? Minha mãe sempre regeu o coro. Na verdade, Marcelão, o meu tempo, meu pai sempre foi pastor de igreja muito, muito simples, assim, né? Então, sem muita estrutura. Então, muita coisa que minha mãe aprendeu, ela fez o Instituto de Educação em Feira de Santana, na Bahia, mas muita coisa foi no dia a dia do ministério. Então, tipo, eu comecei a tocar piano, comecei a tocar violão, mas assim, só para acompanhar uns cultos ali na igreja. Era meu pai que dirigia o culto, era minha mãe que regia os hinos, então a família pastoral estava ali. Quando eu entrei no conservatório, aí eu entendi que eu tinha alguma coisa a ver com a música e a adoração. Eu fui compreendendo que o meu caminho... Estou aqui. Voltou, vamos lá. Voltou? E o seu caminho, você foi comprando o seu caminho. Entrou uma ligação aqui. Então, Ao vivo é desse jeito. Ao vivo é assim mesmo. Eu comecei a compreender lá em Cachoeiro que o meu caminho com a música tinha a ver com um chamado ministerial. Você era adolescente ainda, garoto, né? Foi quando eu te conheci. Quando eu cheguei em Cachoeiro, você chegou em Cachoeiro depois da gente ou antes? Foi depois, eu cheguei, seu pai depois. já estava lá, eu conheci, seu pai já passou no Paraíso lá. Então, aí quando eu entrei no conservatório, para estudar piano formalmente, eu já tocava piano de ouvido, que foi o que eu te falei da experiência anterior. Eu já tocava de ouvido e tal. E lá tinha a tal da Associação dos Adolescentes Batistas de Cachoeiro e Itapemirim. Conhecida como? Abacaxi. Rapaz, pessoal, o pastor Marcelo foi nosso pastor do abacaxi. Você imagina o pastor do abacaxi. O abacaxi que eu tive que descascar foi conselheiro de adolescentes do Paulo Queiroz. Olha, isso é a velhice. Nossa, aí você me estragou, rapaz, cara. E uma turma talentosa, né, Marcelo? Muita gente muito boa. E foi nesse período com você lá que a gente conheceu o Gerson Borges. Você levou o Gerson Borges lá no congresso. Pessoal, a gente tinha um congresso lá em Cachoeiro do Abacaxi. E era o pastor Marcelo, nosso conselheiro. E ele apresentou o Gerson Borges. Eu sei que eu estou misturando as coisas, mas só para vocês entenderem mais ou menos. Não, mas é isso mesmo. Chega a história. Então, eu já tocava piano de ouvido e aí eu fui parar no louvor do Abacaxi. Eu fui parar no louvor dos adolescentes batistas. E nesse circuito eu encontrei com o pastor Marcelo sendo nosso conselheiro. E foi o quê? 2 anos? Foram os 2 anos. Aí eu fiquei menos de 4 anos lá, foi 2 anos, meus 2 últimos anos lá. E aí eu era um molecão, um molecote, tipo, aquelas bermudonas folgadas, chinelo, andando pra lá.
E o pastor Mas já Marcelo tocava muito. já Tocava tocava, muito. já cantava, não tocava muito nada. Ficava Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline. Jaqueline foi Mas ótimo. foi um tempo, Marcelo, assim, eu sempre digo isso para você, né? Foi um tempo de Deus confirmando coisas na minha vida. Legal. Esse foi o processo divisor de águas na minha vida. E o pessoal que está assistindo aqui, a esposa do pastor Marcelo, a Cláudia, tem uma responsabilidade enorme com relação ao meu chamado. E aí eu já vou entrar aí. Quando eu fiz o ciclo de 12 anos, no conservatório você faz a parte técnica do piano em 12 ciclos. Então você é obrigado a estudar 12 anos piano. Só que eu era um moleque fominha de piano, eu sou fominha no piano. Então eu fiz o período todo técnico em menos de 7 anos. Então eu me formei no conservatório, eu antecipei as bancas, trazendo as matérias, enfim, a professora Vânia foi a minha orientadora. E eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu trabalhava na Itapemirim, Marcelo. Então eu fui antecipando as coisas. Então eu me formei no conservatório com 16 anos, junto com o meu segundo grau, que também me formei com 16 anos. Nesse período a gente estava no auge da relação ali com no abacaxi, aquela coisa toda, depois que o tempo foi passando. Sim. E aí eu me lembro que num dos nossos encontros eu falei, a Cláudia chegou para mim com uma fita cassete do coro do Seminário do Sul e uma partitura de piano da Estela Júnior. Hinos do cantor cristão arranjados em jazz. E ela virou para mim e falou assim, Paulinho, toma isso aqui. Tipo, eu já tocava, né? Eu tava tocando melhor do que aquele iníciozão lá de trás, tava tocando melhor. Uhum. Eu não sei, a Cláudia viu alguma coisa e Paulinho, dá uma escutada nisso aqui. Beleza, eu levei para casa. Aí tá lá em casa aquele material, a fita cassete do Seminário do Sul, o professor Eduardo Lakshevitz regendo o coro, a Estela Júnior tocando piano e o livro de piano que ela me deu de arranjos do hino do cantor cristão. O que aconteceu? Nesse meio tempo, eu voltando do trabalho, aí passou alguns dias e tal, voltando do trabalho, cheguei em casa, fui tomar banho. Sentei no vaso, abri o Jornal Batista. Escuta, meu pai sempre deixava o Jornal Batista, um cestinho de Jornal Batista, dentro do banheiro. Hoje a gente vai pro banheiro com o celular, né? A gente fica lá, o celular fica lá. Antigamente era revista, jornal, e tinha o Jornal Batista no banheiro. Aí quando eu abri uma das páginas, eu vi lá, tinha uma parte no Jornal Batista que falava das necessidades do campo missionário. E uma das páginas dizia assim, precisa-se de professor de música para as crianças na África, crianças mutiladas, crianças que se acidentaram em minas, enterradas e tal, não me lembro bem qual região da África. Eu sei que aquilo mexeu comigo de uma maneira assim, sobrenatural. Eu li aquilo e falei, cara, eu estou estudando música, eu me sinto chamado para servir ao Senhor por meio da música, por que não? E aquilo foi inflamando meu coração e tal, aquela coisa toda. Blá, blá, blá. Aí, saí do banheiro, pai, vou pro campo missionário. Que isso? Que isso? Vou pro campo missionário, vou ensinar música. Mas você nem casou, você nem namorou direito, você não sei o quê, não sei o quê. E ficou aquele lance em casa. Fui dormir no dia seguinte, fui trabalhar, voltei para casa. E aí meu pai, senta aqui. Se você vai... Eu estou resumindo, tá? Se você vai para o campo missionário, você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Você vai para o Seminário do Norte. Aí o pai, Seminário do Norte lá em Recife, eu estou em Cachoeira, eu estou do lado do Rio de Janeiro. Aí ele, não, Rio de Janeiro, muita violência. Começou aquilo tudo de novo. Muita violência, lá, não sei o que, não sei o que. Aí beleza. E o baiano, né? O baiano queria mandar ela para cima, né? E outra coisa, tem uma tradição de quem estuda no Norte, o Flávio vai confirmar aí. Você quer mandar o povo pro norte, né? Tem que estudar. Verdade. O querido já me falou isso. Não é? Aí, o que aconteceu? Quando a gente conversou, rolou essa conversa com meu pai, eu lembrei do material que a Cláudia tinha me dado. Que era a partitura e a fita cassete do coro do Seminário do Sul. Eu não perdi tempo, eu abri a fita, botei na vitrola lá de casa, botei para tocar. A primeira coisa que acontece nessa fita, a Cláudia vai confirmar, é um prelúdio da Estela. De um dos hinos que estavam no livro. Meu irmão, quando eu comecei a ouvir, foi choro. Na hora. Confirmação. Pá. E eu não conseguia parar de ouvir aquilo. Ó, vinde, cantemos ao Senhor. Um arranjo para coro. Depois o pessoal cantando
É Santos, 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 Oh, dos esse é 10. fera. Caraca! E aquilo foi Eu inundando meu cantei. coração. Eu falei, cara, que excelência, que coisa incrível. Que musicalidade desse povo, cara, e aquilo foi. E aí foi. Abriu uma janela para você, para uma realidade Aí que você não foi. Eu conhecia falei, até pai, então, né? eu falei, pai, não vou pro Seminário do Norte, vou pro Seminário do Sul. Aí meu pai fechou a cara. Eu vi que ele fechou, parou assim, mas eu vi que ele entendeu que não era uma coisa assim, perguntando ou abrindo negociação. Em casa a gente tinha uma coisa interessante, que meu pai sempre respeitou, depois de uma certa idade, decisões que a gente tomava. Vou fazer isso, vou estudar isso, vou para tal escola e tal. Ele ia orientando, mas ele respeitava. Legal. E eu abri mão nesse momento, porque eu já estava fazendo o cursinho pré-vestibular para odontologia em Cachoeiro. Eu já estava, Rapaz, eu terminei o segundo grau, terminei o conservatório e me matriculei num curso pré-vestibular para entrar na São Camilo, lá em Cachoeiro, enfim, no Darwin, não me lembro bem. E aí, meu sonho era fazer odontologia. Aí você imagina, nisso tudo, minha família participando, papá abriu mão de nossa. tudo. Vai abrir mão de tudo, você vai largar tudo, você vai largar a carreira, você está na Itapemirim, você é um funcionário bom na Itapemirim. Eu comecei como office boy. Nesse período, eu já estava como auxiliar do departamento financeiro. Ou seja, Uau. naquele tempo que o cartão de crédito você passava assim no Sim, negócio, no, eu tomava conta daquilo, fazia... Enfim, as cópias tinha que destacar, gente. eu tinha uma carreirazinha, né? Assim, dentro da Sim. empresa, que parecia que poderia dar certo, pelo menos para eu me sustentar na faculdade, aquela coisa toda. E aí, no meio disso tudo, veio o chamado, eu entendi de Deus, confirmou, e eu larguei tudo e fui para o Rio. Larguei tudo e fui para o Rio de Janeiro. Eu me lembro como se Nossa. fosse hoje, a gente foi de ônibus, pegamos o 606 verdinho ali no terminal na rodoviária, entrei naquele ônibus com meu Gente de pai, com a dentro. Mar, fui fazer o vestibular, entrei lá, fiz o vestibular, enfim, tirei nota boa no piano, fiz proficiência de piano, não precisei fazer os 2 primeiros anos de piano, porque eu já tinha formação, fui embora, né? Sim. Mas aí passei no vestibular, aí voltei para morar lá no internato, no meu período, acho que no seu também, a gente morava lá no seminário, a gente Isso, tinha peguei. internato lá. E aí meu pai foi me levar para esse dia da moradia. Cara, eu não me esqueço, não me esqueço. Meu pai me levou, a gente foi subindo a rampa do seminário, a pé, com a A malinha, colina, a famosa colina. e subindo ali, aí chegou no topo da montanha, assim, da colina, eu já sabia que eu ia morar no 23, lá atrás. Sim. O Teógenes chegou, o Teógenes sabia que estava vindo o menino de Cachoeiro, pá, não sei o quê, foi lá receber. Me recebeu, aí virou pro Teógenes, meu pai virou pro Teógenes e falou assim, Teógenes, cuida dele. Ele deu as costas, olhou para mim, eu falei, deu um abraço nele e acabou. Ele Só desceu isso? desceu a colina e eu fiquei ali Caramba. parado, assim, cara, e agora? Nossa. Aí o, Teó... Aí o Teógenes pegou, me levou no 23 e tal. É claro que antes disso, meu pai já tinha rodado comigo lá e tudo. Mas assim, o que ficou marcado nessa despedida Impactante, né? foi esse silêncio, assim. Rolou um silêncio. Que depois meu pai, a gente conversando depois, meu pai dizia assim, existem decisões que são tomadas porque você foi orientado pela voz de Deus. Eu não queria que você fosse para lá. Não queria que você fosse para lá. Não queria. E talvez o que eu gostaria de dizer naquele momento era aquilo. Então, nós terminamos ali, demos um abraço, ele desceu, eu fui para lá. E pronto, comecei minha jornada ali no Rio de Janeiro. Cara, Sabe o pastor Paulão? O que pastor Paulo, para quem loucura. não sabe, é um baianão batistossauro tradicional. Gente boa demais, né? Aquele cara, né? Firmão. Rapaz. Imagina mais um coração maior do que ele, né? E um cara que me inspira, né? Assim, meu pai, ele é uma inspiração porque, diante de todas as dificuldades do ministério, do jeitão dele, né? Meu pai tinha essa característica de chegar na igreja, desafiar os membros a multiplicar e congregação, vamos lá, vamos implantar a igreja e tal, não sei o quê. Evangelista nato. Depois de Ele 4, 5 anos, ele já entendia que o ministério dele terminou e seguia em frente. Só para concluir essa parte, chegando no Rio, eu fui para o Rio de Janeiro com a garantia de 2 meses de salário da minha empresa, porque o meu chefe, escuta essa que essa é boa, meu chefe que era ateu, Odilon Freitas, meu diretor lá na empresa, na Itapemirim, me chamou, soube da cara, história que eu ia para o Rio de Janeiro e falou assim, ô Paulo, senta aqui,
Aí cheguei na sala dele, sim senhor, sim senhor. Aí ele, eu tô sabendo que você vai pro Rio de Janeiro? Eu falei, senhor de novo, tô tentando fazer aí um acordo com a empresa, pedir as contas e tal. Ele, você vai pro Rio de Janeiro é o quê? Ser padre? Aí eu, não, senhor Odilon. Aí expliquei para ele, não, senhor Odilon, é porque na Igreja Batista a gente tem uma escola que prepara também músicos para cuidar da parte musical. É tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. É tudo padre. Assim, aí ouviu a minha história um pouquinho e no final ele disse assim, você fica tranquilo, você vai fazer o acordo aí, a gente vai liberar os 40% do FGTS, e aí você vai, o dia que você tem que ir, a empresa paga o salário sem que você precisar vir. Que eu tinha que cumprir aviso prévio, então... Ou seja, a empresa me deu 2 meses de salário sem eu precisar ir lá, estando já no Rio de Janeiro. Foi o que me ajudou a pagar os 2 primeiros meses. Terminou esses meses, esses 2 primeiros meses, eu já não tinha, porque a Igreja do Paraíso em Cachoeiro não tinha condição de me manter no seminário. Então era R$200 que eles mandavam por mês para alimentação. E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, tem misericórdia, como é que eu vou ficar aqui no Rio de Janeiro, um carnê de R$900 para início, com moradia, com ir e vir, eu preciso arrumar um trabalho aqui, aquela loucura toda que você conhece bem. Sim. Arrumei um trabalho para ser pianista, adivinha onde? Numa igreja, na PIB do Rio de Janeiro, pomposa, na Igreja do Recreio? Não, lá em Acari, no meio da favela, primeira Igreja Batista de Acari. Eu ia de metrô... Ia de metrô até Engenho da Rainha, o metrô ainda não chegava em Irajá, chegava em Engenho da Rainha, pegava o ônibus e ia até a Avenida Brasil, funk, baile funk no meio do povo, assalto, aquela loucura toda. Meu irmão, foi 1 ano assim, depois 3 anos na primeira Igreja Batista de Irajá como seminarista e ministro auxiliar. Depois disso, eu me formei no seminário, assumi 1 ano mais como ministro de música auxiliar na PIB de Irajá. Na época, pastor Falcão, transitando para outros pastores. Pastor Falcão foi terminando o ministério dele lá. Depois fui trabalhar com o Valdo, na PIB Penha. Valdo Fonseca, lá no Rio. Legal, não sabia. Depois de 5 anos com o Valdo Fonseca, eu fui para o Meia e assumi o Ministério de Música no Meia. Fiquei lá 10 anos com o Purim, trabalhando firme lá. E hoje estou aqui na primeira Igreja Batista da Penha, em São Paulo. O pessoal fala assim, agora você está no igrejão. Não sei o que, não sei o que. Mas, meus queridos irmãos, o Senhor me mandou atravessar o deserto primeiro. Uau. Eu trabalhei com os irmãos lá na favela mesmo, passando no meio dos bandidos, tendo que botar a Bíblia no baço, o violão assim, dizendo, olha, eu sou crente, hein, tô entrando. Crente pode entrar e tá, fazer o trabalho. Rapaz, é desse jeito. Mas enfim, Deus mandou, eu tô aí. Não fui para o campo missionário fora do país ainda, mas desde do meu processo de entendimento eu tenho cumprido aí o chamado do Senhor de falar do Evangelho por meio da música. E estou aí. E tanto que você está disponível, você construiu a sua história ministerial, pessoal, casou, teve filhos, essa é a visão do reino que a gente tem também, né? O Flávio, querido, até dizendo que você mostrou o lugar para ele quando vocês tiveram uma reunião no Rio, ele me contou essa história, que ele ficou horrorizado, assim, assustado lá. Rapaz, a gente passou embaixo do metrô ali, e eu falei, ô Flávio, tá vendo isso aqui? Aí, caraca, isso aqui é o quê? Eu falei, isso aqui é lugar de desova. Aí fala lá no Rio de Janeiro que os traficantes lá, né? E eu morei ali na frente, né? Morei ali naquele lugar. Era terrível, mas assim, fez parte da história e o Senhor sabe de todas as coisas. No Meia, no Meia, chegando no Meia, eu conheci a Renata, que hoje é minha esposa. Legal. Aí, e a Renata é filha do pastor Pedro Jorge, que é pastor de ensino da Igreja Batista do Meia. Gente, então, muito boa, conheço. Não tive para onde fugir. Saí de casa do pastor e entrei em outra. Também rapaz, é filho de pastor, genro de pastor, não tem jeito não. O ministério tá... Não, mas que legal, é legal porque a turma às vezes não conhece a história, né? Acha que sempre foi flores, sempre foi janelas do Natal, sempre foi glamour, né? E tem uma história que vai forjando a gente, né? Acaba forjando a gente em muitos aspectos, em questão de dependência de Deus e até valorizar, né? Nesse tempo, né? Eu costumo que tem uma geração nova que eu brinco que esses caras querem começar por onde a gente está. Eu, no caso, eu sou 10 anos mais velho que você, eu estou caminhando para encerrar. Tem gente que começa agora e já quer começar achando que foi assim sempre. Tem uma galera aí que eu acho que está curiosa, o Daniel estava dizendo aqui, o Castellani está aqui também, o Mário Castellani, o João Marcos lá de Niterói, amigo querido, Marquinhos, a Adriana lá de Recife, que coisa boa. Eita. Lá do Pernambuco, Bezerros.
Queimar, a turma tá rindo aqui, ó, de você ser dentista, né? A Renata, ó, eu tô aqui, papai. A Renata tá dizendo aqui, eu tô aqui, papai, ó, coraçãozinho. Isso deve ser o Nicolas falando e ela escrevendo. Legal, legal. Um beijo pra Renatinha, pro Nicolas, a turma de Cachoeira, tá aqui, a Orizete, que foi me ver em Cachoeira, o Fernandinho Cristo, lá de Cachoeira de Itapemirim, então a turma aqui que acompanha. Que legal, que legal. Muita gente, eu sei que muita gente tá impactada aí por conhecer a sua história, tá? A declaração aqui, ó, te amamos, te amamos. O João Marcos, eu não sei se você conhece, um amigo querido de Niterói que vai estar com a gente aqui, acho que em dezembro eu vou alinhar com a agenda dele, o Marquinhos, não sei se você conhece, que é ministro de música do Ingá agora, lá em Niterói. Foi meu amigo de adolescência, o cara top, ele está dizendo aqui, ó, Deus trabalha de formas misteriosas, mas ele honra os que trabalham de coração na sua obra. Ele é um cara que viveu muito isso, uma história muito bonita, o Rafa Luiz, a galera de Cachoeira aqui, ó. Aí estão dizendo aqui, o deserto, rapaz, ó, eu falo que geração X mexendo com tecnologia é um espetáculo. O deserto trabalha na nossa vida, formando o nosso caráter. Verdade. Vamos lá. Eu queria que você falasse, Paulo, mudando um pouco de assunto. Cara, mudando não, na verdade, dando continuidade. Você é um cara que lida com música de diversas perspectivas. Ministério, você é produtor, você produz musicais, etc. Como é que você vê hoje a adoração no Brasil, na igreja, de uma forma geral, mas até no mercado gospel? Como é que você vê a adoração, essa coisa de estilos? Tem o jeito batista, é o jeito contemporâneo, é o jeito tradicional, é coral, é piano e órgão, bateria, iluminação. Como é que você vê, primeiro, essa questão da adoração? Como é que isso está, a sua perspectiva disso no Brasil, dentro da igreja evangélica? E essa coisa que virou esse mercado, como é que é a sua visão sobre isso, cara? Olha, Marcelo, eu sou de uma geração onde meio que tudo era proibido. A adoração dentro da igreja era piano e órgão, e começando no harmônio. E na minha adolescência, eu comecei a experimentar, como eu te falei, junto também com vocês, a ideia de que a adoração pode acontecer além do piano e órgão, porque isso são ferramentas. Só que eu confesso que durante muito tempo essa era a minha visão também, porque eu fui catequizado, né, entendendo dentro da igreja, não dentro de casa, mas assim dentro da igreja, na prática da música, eu fui compreendendo que a adoração ela acontece com coro, piano, órgão. Então, para quebrar isso, demorou um tempo. E eu realmente precisei de mais intensidade na minha relação com o Senhor para entender isso. E isso aconteceu na adolescência junto com o meu chamado. Acho que foi por isso... Uma quebra de paradigma para você. Eu acho que foi por isso que eu decidi seguir a carreira ministerial e via que poderia ser algo bacana, ou seja, poderia ser um instrumento positivo dentro do Ministério de Música. Por quê? Porque eu entendi, desde cedo, e né, com essas experiências, que de fato a adoração ela acontece independente dessas coisas. Independente se é com piano, se é com órgão, se é com bateria, se é com baixo, se é com luz, se é sem luz e tudo mais. Eu acho que esse é o princípio básico da adoração, que é a nossa relação com Deus. Você sabe disso, eu acredito que todos nós que estamos aqui sabemos disso. No ministério, como ministro de música, eu procuro desenvolver sempre a habilidade de lidar com diferentes realidades musicais e artísticas. O que eu tenho dito para o Senhor e o que eu dizia para os meus professores no seminário? Eu quero estar pronto para servir uma igreja que entende que a sua adoração acontece, ou seja, a igreja local tem a sua liberdade de caminhar com o seu estilo de adoração. Eu quero ser um ministro de adoração que vai estar pronto para servir uma igreja que adora com as paredes escuras, com luz, com teatro, enfim, com efeitos visuais, aquela coisa toda. E eu quero ser um ministro que está pronto para servir uma igreja como a Igreja Batista da Penha, que é tradicional, que tem coro, tem orquestra. Toda essa visão norteou o meu processo de formação. Então, eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio na época com Colina. Depois eu voltei lá para estudar um pouquinho com a Carol Cimbala, para entender outras coisas, como o coro do Brooklyn, como funciona essa coisa de um coro de voluntários que não tem história musical, né? Eu quis entender isso de perto. Além de estudar regência, piano, orquestração, instrumentação, outras coisas fazem parte da nossa formação musical.
É a visão de reino mesmo, né? Tá aberto para o reino, para onde Deus te mandasse. Eu compreendo que hoje é um desafio a música evangélica brasileira. Para as igrejas é um grande desafio porque, com o passar do tempo, a música gospel explodiu e a gente tem hoje o mercado dominando e influenciando a música dentro das igrejas. Sim. O desafio nosso, eu não vejo problema, de entender música como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Enfim, se você tem o artista, ele pode fazer disso o seu ganha-pão. A grande questão é que, com esse critério do mercado, a gente perde qualidade bíblica, a gente perde profundidade bíblica, a gente perde muitas coisas que são E até a essenciais. identidade, né? Até a identidade. Exatamente. São essenciais para a nossa relação com Deus e para o exercício do canto congregacional, porque o foco é o mercado, o foco é o dinheiro. Então você começa a negociar valores importantes da música, na arte, como veículo para, porque o foco é o dinheiro, é o lucro, e aí outras pessoas começam a trazer esse tipo de influência. Então, um grande desafio, eu entendo, para nós líderes de música e também para vocês pastores, é estabelecer esse critério. Né? Hoje eu entendo que eu consigo avaliar músicas dessa geração, músicas gospel, mesmo que sejam compostas com esse ambiente do lucro, mas que trazem verdades bíblicas, que trazem essência bíblica, que trazem edificação para o povo. E eu consegui, hoje, tento me adequar todos os dias em não julgar pelo novo. Ou seja, eu não quero resistir por ser novo. Eu quero resistir por critérios. Então, quais são os critérios? Eu participei de um evento, o Team Brasil, e eu falei lá para eles, mais de 500 adolescentes. E eu lembro que na época o Kirk Franklin estava bombando. E assim... O Kirk Franklin é um cara que é excepcional, compositor, arranjador, faz música para coro, gospel, com essa textura da black music, do soul, do R&B, e diferentemente daquilo que a gente estava experimentando no Brasil como música cristã, estava vindo o Hillsong, estava começando a chegar essas coisas e começando a influenciar essa geração. E aí eu me lembro que eles ficavam assim, tipo, o que a gente pode usar, o que a gente pode escolher, qual é o critério. Então eles não têm uma resistência, os adolescentes daquele tempo, né, naquele contexto. Eles não ofereciam resistência para nada que fosse novo. Entretanto, eles não tinham um critério. Você viu que não tinha filtro nenhum, né? Não tem critério. Assim, essa música do Kirk Franklin em inglês está dizendo o quê? Está falando sobre prosperidade, teologia da prosperidade, está falando de maldição hereditária, está falando de não sei o quê. Então, assim, a gente conversou sobre esses critérios. Então, eu acho que o desafio hoje para ministros de adoração é tentar passar para as pessoas, para os seus liderados, que é bacana cantar música gospel, que é legal cantar música dessa geração, mas nós precisamos resistir aos erros que contém nessas músicas com critérios. Então, seja ele o critério teológico, da profundidade teológica, seja ele o critério da qualidade musical, porque isso também vale. Assim, você vai cantar uma música em que, para a congregação, é muito alto a tonalidade, você ajusta a tonalidade, enfim, não é um problema, mas esse é um critério. Tem um critério se esse estilo se identifica com a realidade da sua congregação, e aí é um acordo que você faz com o seu pastor, eu entendo dessa forma, porque o seu pastor pode dizer para você, ministro, olha, Paulo, eu quero levar a igreja para esse lugar na adoração. Eu gostaria que a igreja vivesse essa experiência de adoração, que tivesse esse calor, esse clima na adoração. A música ajuda a transitar. A música faz esse caminho. Então, ela é a ferramenta. Se esse for um acordo entre o ministro, enfim, quem cuida do louvor, com o seu pastor, esse é um outro critério. Você usa esse critério para fazer a congregação compreender teologia, compreender adoração, compreender qualidade musical dentro de um contexto que leva a igreja a experimentar o coletivo da adoração de uma maneira diferente. Legal. Deixa eu falar um pouco do mercado gospel. Eu já estive com esses cantores gospel. Eu acho que é delicado falar assim deles ou do ambiente deles, mas eu me atrevo a dizer que existem coisas muito boas
muito boas dentro desse ambiente da música gospel. Existem realmente pessoas comprometidas com o Senhor, existem pessoas que levam a sério o ministério, mas existem existem compositores, e produtos da música gospel que trazem mais prejuízo para a nossa música sacra do que benefícios. E a gente tem que estar Como todo mercado, né? Tem coisa boa, examinar tudo e reter o que é bom. Né? A gente tem que estar atento a isso. Agora, Marcelo, eu insisto em dizer que eu não rejeito o novo por resistência. Por resistência. Só por ser novo. Apareceu o pagode. Por que a gente não toca pagode na igreja? Por quê? Porque pagode é um estilo musical, mas se a letra for profundamente bíblica, ok, é um estilo musical. Claro que a gente tem que analisar aquilo que é adequado para a sua realidade. Sim. Né? Você não vai botar aqui a gente toca pagode, samba, tal. O Flavinho, quando chegou do Recife aqui, ele ficou... Mas é o contexto, né? A gente tem o contexto. É o que você falou, é o respeito do contexto da comunidade. Então, mas isso revela ou seja, você deixa de colocar esse estilo por uma leitura, por um critério de leitura de realidade, não pela resistência ao novo. Tipo, eu não vou demonizar o pagode, eu não vou demonizar o samba, porque não é isso, é porque pode ser que não seja adequado para a minha realidade. Então eu não vou colocar hoje um samba porque não é adequado, mas não há pecado, não há erro, não existe nenhum tipo de condenação de estilo, porque todos os estilos pertencem ao Senhor. Deus é o Deus criativo, Deus é quem cria todas as coisas. Você falou um negócio interessante, que é essa coisa da demonização e da sacralização de estilos, né? Eu acho que é muito mais profundo do que você falou, a questão de conteúdo teológico e etc e tal, mas a ideia é as pessoas demonizam ou sacralizam os estilos, e não, talvez, a mensagem. Enfim, é só para... Eu acho que é legal você falar isso, você que é especialista da área. E assim, Marcelo, a gente viveu aí na história da igreja um período que o piano era demonizado. O piano foi demonizado quando entrou, porque piano era um instrumento de cabaré. Era só o órgão na música cristã, na música litúrgica. Pasme, mas a história conta que Johann Sebastian Bach, quando escreveu a Paixão segundo São Mateus, que hoje é uma das peças sacras mais lindas da nossa história. Você vai escutar aí Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach. Eu estou lendo um livro de filosofia que fala que quando Bach apresentou essa peça a primeira vez para o público, e lógico, naquele tempo existia um público que apreciava a música sacra. Assim, a música sacra por essência, enfim. E aí na Paixão segundo São Mateus você percebe que há um drama, existe uma dramatização da parte bíblica, do trecho bíblico. E eles disseram, assim, no comentário, na crítica que saiu na época, que Bach estava fazendo apologia à luxúria, que Bach estava rompendo com a essência da música que vinha do céu. Bach foi criticado a ponto de ter seu salário diminuído na época, porque ele era músico da igreja. Ele era músico Eu achei que era só agora que isso acontecia, não? Então você imagina, se Bach naquela época sofreu resistência por trazer algo novo, e depois outros compositores do período romântico, do período a música erudita, né, o período das artes, o período romântico, o clássico, o renascentista. Todos esses compositores sofreram resistência quando traziam músicas novas. Quando surgiu a ópera que evocava... Então, assim, não é diferente esse movimento na igreja. Eu acho que é inteligente hoje a gente compreender que coisas novas surgem toda hora. Coisas novas surgem em todo momento. E nós não podemos ser resistentes ao novo simplesmente por rejeição. Porque aquilo não combina comigo, porque aquilo não é o meu estilo e tal. Nós, líderes, precisamos estar abertos ao novo, desde que haja o critério. Se é bíblico, se tem profundidade bíblica, se edifica a igreja, se edifica o corpo, se abençoa, se tem a ver com o perfil pastoral, os sonhos de Deus para o pastor, para a igreja, e não fere o princípio bíblico, amém. Amém. Legal. A gente se adapta e consegue transformar e lapidar aquilo que talvez esteja bruto ainda e transformar em algo melhor ainda. Cara, muito legal. Legal. Eu acho que é legal essa sua palavra aí para abrir esse leque, né? As pessoas entenderem, porque infelizmente há muita polêmica e até a questão do gosto pessoal, né? Às vezes
Eu e o Flávio enfrentamos isso aqui em algum momento, né? A turma, quando a gente tinha várias equipes de louvor ainda, né? A turma definiu que ia cantar pelo que eu gosto. Então, era um domingo de Cassiane, o outro era Hillsong, era um Frankenstein, a adoração da igreja, né? E a vinda do Flávio me ajudou, nos ajudou muito nisso. Eu acho que o Flávio, ele lembra disso aí, era engraçado, que ele fez uma reunião com a turma, não, eu faço repertório de acordo com o que eu gosto, quer dizer, a ideia do canto congregacional. Mas vamos lá, 40 minutos, rapaz, o papo bom, boa. Eu quero perguntar um outro negócio bom para você. A turma sabe que não tem script, a gente vai colocando. Eu vou te perguntar um negócio que eu nem comentei com você. Paulo Lima, meu pai está chegando aqui, está assistindo minhas lives. Rapaz, o Paulo Lima me honra demais. Tem uma turma grande da Penha aqui também, o pessoal está aqui, a Célia Zanca, tem uma galera que está aqui. Mas eu queria que você falasse para uma turma boa. Você falasse para a gente, Paulo, um negócio que você faz parte da MDB, que é a Associação dos Músicos Batistas do Brasil. Lá vem, uma coisa que me... não, mas é bom, eu não vou te botar em fria, eu acho. Mas eu converso isso muito com o Flávio, né? Com o querido que é nosso pastor de adoração, a gente tem uma relação muito franca, que é alguma coisa que às vezes me assusta ainda, cara, que é a relação do ministro de música, o pastor de adoração, com o pastor da igreja. Como é que você vê isso? Você tem uma história aí, você passou por várias igrejas com pastores com estilos completamente diferentes, o Falcão Sobrinho, o Purim, o Valdo, eu não sei se você chegou a trabalhar com o João Emílio, está com o Vitão hoje, né, o pastor Eliezer. Enfim, como é que é isso? É fácil, não é? Como é que você acha que são os parâmetros? Porque, assim, eu confesso que às vezes, né, algumas histórias que o Flávio me conta, para nós, então, talvez nós dois sejamos fora da curva, eu e o Flávio são meio, os dois parafusos a menos, mas é leve. E às vezes, eu sei de algumas histórias tão tensas, tanto por parte, às vezes, do pastor, como às vezes por parte do ministro, né? E isso que você falou, eu estou perguntando isso, que na hora você falou, se houver um acordo, a visão pastoral, se houver um acordo. Como é que é isso para você? Existe essa tensão? Que dicas que você daria, olhando da sua perspectiva? Você já viveu? Enfim. Eu acho que eu preciso ser muito cuidadoso nessa resposta. E eu vou tentar ser cuidadoso sem ser mentiroso, né? Ser cuidadoso sem mentir. É um desafio grande. Mas, primeiro, eu entendi na caminhada no ministério com meu pai que o ministro de música é auxiliar. O ministro de música e adoração, ele não detém, por mais que alguns de nós, enfim, queiramos isso, mas nós não temos nas nossas atribuições a palavra principal, mesmo que seja sobre adoração. Mesmo que seja sobre adoração. Nós somos auxiliares. Entretanto, nós somos ali especialistas, enfim, dedicados naquilo, enfim. Mas na cadeia ministerial, mesmo participando de uma equipe ministerial, você tem o ministro de adoração, música, precisa entender que ele faz parte de uma equipe que ele está sob autoridade pastoral. Eu compreendi isso desde cedo e, assim, pelo menos comigo, não há desconforto de me relacionar com pastores. Eu me relacionei com vários pastores e que foram presentes de Deus na minha vida. Todos eles. Pastor Falcão, pastor Valdo, pastor Purim, pastor Vitor, são presentes de Deus na minha vida. Mas isso não quer dizer que eu não tenha os meus debates e tudo mais. Mas eu acho, Marcelo, que primeiro, a gente tem que saber o nosso lugar. Precisa saber o nosso lugar. O Flávio querido sempre fala isso para mim. É legal. Isso precisa ficar claro. É claro que tanto... E de uma forma leve, né? Sem estresse, né? Sem carteirada, né? Mas eu acho que isso precisa ser dito. Olha, até aqui você pode ir, até aqui na relação com os dois. E eu acho que isso precisa ser conversado, porque o grande lance são as expectativas alimentadas no decorrer da caminhada. Boa. Mas eu acho que muitas dessas expectativas que acontecem dos dois lados é por falta de comunicação, e eu acho que a boa comunicação resolve. Então, em primeiro lugar, precisa saber qual é o seu lugar, ministro de adoração, ministro de música, qual é o meu lugar aqui. E mesmo sabendo qual é o seu lugar, ali, o pastor precisa ser claro em demonstrar até onde ele pode ir nas falas, nas opiniões, nas determinações e decisões. Porque talvez dentro daquele contexto de igreja, por exemplo, eu já fui ministro de uma igreja em que eu participava de um conselho decisório da igreja. Então, assim, palavras finais que eram dadas a respeito de decisões da igreja, eu estava ali. Eu já participei de outros ministérios que
Então não é uma condição minha, não, eu vou aceitar ser ministro daquela igreja que o Senhor supostamente está me enviando, só se eu fizer parte de um conselho decisório. Não, assim, não é dessa forma que eu entendo. Então, esse alinhar de posições, ele é importante no processo da comunicação. Acontece também na comunicação. Uma outra coisa que eu acho muito importante dizer aqui, e aí eu falo cuidadosamente, porque eu estou falando da minha categoria também, categoria, né? E pode falar de pastor também, viu? Aqui nós estamos batendo papo, pode falar de pastor também. Eu acho que existe muita insegurança no nosso meio. Assim. Eu acho que o poder, essa coisa do poder, do status, a igreja ela se torna um pouco de um lugar para pequenas zonas de poder. Então, eu não estou falando de uma igreja em si, eu estou falando no geral, né? Assim, às vezes no trabalho a gente não consegue ter a palavra final, mas na igreja a gente quer ter a palavra final. A gente não consegue ter a palavra final em casa porque a mulher que manda, na igreja você quer ter a palavra final. Então, assim, as pessoas levam suas frustrações para a igreja tentar resolvê-las lá. Exato, é muito natural que essa tensão aconteça também por isso, porque a nossa inclinação é natural. E a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ter cuidado com isso. Eu vigio o tempo inteiro nisso. Essa semana eu vou pedir até permissão ao pastor Vitor para citar isso aqui. Né? O pessoal da minha igreja está aqui. E eu disse para ele, pastor, esse período do ano, final de ano, eu fico chato. Eu sou um chato, eu sou um mala. E aí eu falei para o pastor Vitor, entrei no gabinete dele e falei assim, pastor, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. A gente está com aquela conversa do culto presencial voltando, aquela loucura, pandemia, um monte de coisa por fazer. Aí eu falei, pastor, assim, se eu tivesse sido chato, fala comigo. Paulo, você tá chato. Porque eu fico chato nesse período. Então eu acho que a gente precisa controlar isso na gente, essa vontade de, né? Essa vontade de. E tem muitos pastores... O Daniel dizendo, imagina, que é isso, chato você, porque o Daniel Castellani está te zoando aqui. Tá vendo? Não, você imagina. E também existem pastores que são inseguros ao ponto de achar que ministros de música são ameaças para os seus ministérios. Sim. Eu acho, Marcelo, que isso precisa ser conversado, sabe? Porque muita coisa linda que o Senhor estava realizando em determinados ministérios foi interrompido por conta disso. Por conta de insegurança, por conta de falta de diálogo e tal. Então, eu sei que essa liberdade, a maturidade dos dois lados, né? Eu sei que o que eu estou dizendo aqui não é receita para todas as situações. Existe sim, Marcelo, pastores que são legalistas, são autoritários, são pastores que metem pau no ministério de música, que acham que o ministro de música tem que sair. Eu estou com um monte de colega aqui no ministério que foram demitidos assim, por uma bobagem. Eu estou sabendo. E foram demitidos, assim, levados à demissão, né? Porque levam o assunto para a igreja. E não é nem o problema. Não tem nem coragem de assumir, né? Então, assim, existem essas situações que eu não estou falando delas propriamente. Eu estou falando daquelas que são ali nas tensões acomodadas, né? Aquelas tensões que são mais veladas. Não precisa chegar nesse ponto. Então eu acho, repetindo, que o que ajuda a resolver essa tensão é o ministro de adoração saber onde é o seu lugar. E, infelizmente, isso é postura nossa, ou felizmente, isso é postura nossa. Nós não precisamos depender do pastor e nem da igreja para entender que nós somos auxiliares, nós estamos abaixo, nós estamos ali numa cadeia de hierarquia, mesmo que o pastor não entenda, não estamos juntos como equipe, mas o líder espiritual da igreja é o pastor. E ponto final. Se você não sabe disso, ou você não lida bem com isso, você não pode entrar no ministério. Porque talvez você nasceu para ser pastor, não para ser ministro de música. Então, ok, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, comunicação, precisa ter. E eu digo aqui, pastores, procurem seus ministros procurem seus pastores e digam a verdade. Falem, olha, eu estou sentindo que você está me tratando dessa forma, por isso, por isso, por isso. Por quê? E aí, se não for nada disso, você vai dormir bem. Agora, essa coisa de ficar remoendo, a falta de comunicação, e tudo. Terceira coisa, pastores e ministros, na minha opinião, humilde opinião, quem sou eu? Mas eu entendo que o autoconhecimento
a ponto de você rejeitar a fome pelo poder e dar vazão às suas necessidades carnais, é outro ponto também muito importante, tanto para pastores como para ministros de música. Eu cito esses três pontos, que eu acho que nos ajudam a aterrizar melhor no ministério. Continua-se tendo tensões, continua-se tendo discordâncias, mas eu acho que esses três pontos alinham e ajudam a limitar para que a coisa não extrapole. Eu repito aqui dizendo que isso não é receita para todo mundo, isso é a minha visão. Então eu não estou dizendo que se o ministro tal tivesse feito isso, se o pastor tal tivesse feito. Cada caso é um caso. Mas assim, esses são os meus princípios, Paulo, que me ajudam a estabelecer limites de autoridade, de compreensão, de obediência. Eu digo que eu sou um cara questionador, mas eu sou muito obediente, Marcelo, muito obediente. Eu sei disso. Sim, é sim, é não. Eu aprendi isso em casa. Então, assim, eu sou fruto de uma visão pastoral assim. E eu vi meu pai abrindo mão das suas autoridades para servir o povo. Então, assim, eu acho que isso é precioso no reino de Deus. Então, eu quero crer que esse é o caminho para nós, ministros auxiliares, para nós, ministros que servem na área da adoração. Eu acho que é isso. E para os pastores também, né? Que eu acho que é uma via de mão dupla, né? Para os pastores, eu acho que... E é interessante que você colocou, eu alinho muito isso com o Flávio aqui, e é uma coisa interessante, que o Flávio é lá de Riba também, você é baiano, ele é pernambucano, né? E a gente tem essa coisa de ser questionador, e essa coisa do alinhar, né? Muito engraçado que a gente depois, nós estamos há 7 anos juntos, vai fazer 7 anos, né? E essa coisa do saber o lugar, e a gente viu uma experiência esses dias de algo que eu coloquei, eu quero fazer isso e tal, e disse assim, isso vai acontecer, isso, e vai dar errado isso, e pode dar certo. Você quer fazer assim mesmo, você é o pastor. Então, antigamente eu até só vou dizer assim, cara, não, eu entendi o que você está querendo dizer, você não quer dizer para mim que vai dar errado, mas eu estou entendendo. E eu acho que essa leveza que você colocou, né, que você sempre teve com o Purim, que é amigo querido meu, com o Eliezer, eu acho que essa leveza, essa transparência, eu acho que essa amizade, essa lealdade, essa cumplicidade, eu acho que isso faz muita diferença e torna mais leve, né? Porque é o cotidiano, é o ambiente de trabalho, você está ali todo dia lidando com o outro, então você acha que torna leve para todo mundo. E isso reflete, na minha opinião, na adoração, na celebração do domingo. A turma percebe, o povo percebe quando há sintonia, né, na adoração, na palavra, isso eu acho que tem uma questão espiritual. Paulinho, para a gente fechar, né, e aí tem uma série de comentários aqui, muito legal, né? A Meire está colocando, a Meire Pontiroli, não tem como uma igreja ser plena sem o Ministério Musical. Mário Castellani, o chefe, o boss, né, lá do CBP, que lindo posicionamento, só traz benefícios para a igreja. O Toninho, aquele EBG, todos os membros do corpo de Cristo servindo em suas funções específicas para a glória de Deus. Quem mais aqui? Maturidade espiritual extraordinária, está comentando aqui. Né? O João Marcos está comentando de alguns pastores que não entendem que somos equipe abuso da autoridade. Eu sei disso, por isso que eu pedi para ele, para o Paulinho compartilhar sobre isso, que a gente acaba sabendo bem, sofre, é triste, né? Eu tenho muitos amigos, enfim. Para a gente fechar, Paulinho, tem vários comentários, muita gente aqui, muito legal a participação do pessoal. 4 minutinhos, a gente tem 7 minutos para fechar a live, que o Instagram derruba a gente. Cara, dicas do Paulo Queiroz, dicas do Paulinho para esse tempo, né? Para ministros de música, enfim, o que você quiser falar, cara, que está no teu coração, para deixar para o povo que vai estar nessa live, essa geração nova, gente talvez adolescentes como você, que tem sempre esse chamado, gente que está militando no Ministério da Música, o que você daria de conselho, de dica aí? Está com você aí. 4 minutinhos. Vamos lá. Somos pecadores, e é a graça de Deus que nos redime, é Deus que é o Senhor que busca e toma a iniciativa do relacionamento conosco. Ele nos amou primeiro, o primeiro passo foi dele. Nós somos pecadores, mas coisas que nós não podemos deixar de fazer para estarmos próximos do Senhor como adoradores. Nunca deixar de ler a palavra. Nunca deixar de orar todos os dias e ter uma disciplina de oração. E colocar tudo perante o Senhor. Estudar a Bíblia e estudar aquilo que você se propõe a fazer, ministros de música. Nunca deixe de estudar música, arte, tendências. Investigue,
caia dentro dessa parte técnica e tecnologia que está agora bombando na pandemia. Eu vejo muitas pessoas correndo atrás de não sei o quê. Nesse período da pandemia, eu tive que aprender a fazer vídeo virtual. Eu tenho amigos no Rio de Janeiro que me ajudaram, meu irmão que trabalha com isso também. Tive que reaprender. Então, nunca deixe de estudar. Nunca deixe de estudar. O que mais? Busque os frutos espirituais. Humildade, domínio próprio, mansidão. Esses são frutos importantes para quem trabalha no ministério. Para adolescentes e jovens, não se esqueçam que a música, as artes, elas são veículos para promover um encontro com o Senhor. Elas não têm fim em si mesmas. Então não curta a música só por curtir. Você pode até curtir a música e o estilo, mas entenda que o princípio dessas coisas é o teu relacionamento com o Senhor. Você pode curtir uma boa música, você pode curtir música secular de conteúdo, que tenham mensagens edificantes para a sua vida, mas dentro da igreja não use música para entretenimento. Não busque música para entretenimento. Busque música para edificação da sua vida. A música é uma ferramenta, é um caminho para o encontro de adoração com o Senhor. O que mais? Que outra dica? Vai falando, a live é sua. A live é sua. Você é o cara. Ai, meu Deus. Eu acho que é isso. Não sei, eu fico mais acanhado de dar dicas porque eu não sei, eu tenho visto tantas coisas dentro da igreja e a coisa é tão dinâmica, a coisa muda tanto. Sim. Eu acho que estar atento a isso, estar atento às necessidades do sensível que está acontecendo, né? Sem perder os valores, sabe? Fique atento às necessidades da sua congregação. E tente ser resposta não só musical, mas com a vida. Seja resposta bíblica com a vida, com o seu jeito de tratar as pessoas. Tá aí uma dica interessante. A fazer música com excelência, fazer adoração com excelência, não significa tratar as pessoas como coisas. Não significa exigir das pessoas além do que elas podem dar. A gente perde pessoas dentro das igrejas, a gente perde coristas, perde... E eu fico aqui cuidadosamente, tentando não me contradizer e vigiando para que, meu Deus, se eu fiz alguma vez isso, que o Senhor me perdoe e me aponte para eu procurar essa pessoa. Mas, sabe, a gente perde pessoas por ser grosseiro, por ser exigente demais e não compreender as limitações das pessoas. Então, a excelência é uma linha tênue que divide também o tratamento com as pessoas, o cuidado com as pessoas. Então, muitas vezes é abrir mão de uma qualidade musical top, mas de um relacionamento de fato cuidador, pastoral, que vai trazer a visão de pastoreio. Que vai trazer benefícios lá para frente, né? Nós que somos músicos, desculpa, Marcelo, estender, mas nós somos músicos, a gente quer fazer a coisa bem feitinha naquela hora, mas talvez o foco não seja isso. Talvez o foco seja o relacionamento, o pastoreio, o cuidado de pessoas, e o resultado musical lá na frente, Deus vai te honrar se for da vontade dele. E a gente segue o barco. Legal. Cara, top. Didática, né? Até alguém falou que CFC, que era aqui na RBG, é o Centro de Formação Cristã, ele está dizendo, CFC para pastores e músicos. Foi didático demais, foi top demais, cara. Quero agradecer você demais, você sabe que eu sou seu fã desde sempre. Para mim, você vai ser sempre o Paulinho lá de Cachoeira, é legal demais. A Cláudia até passou pela live, não sei se ela está aí, com certeza para nós é um orgulho. Pessoal, aprendi muita coisa com esse rapaz aqui, viu? Aprendi muita coisa, muita ousadia agora no ministério, ousadia no ministério, ousadia na vida pessoal, obediência plena aos planos de Deus. Muita coisa, esse pastor aqui de cima, que está aqui em cima ou embaixo, não sei, me influenciou bastante. E eu sou grato a Deus pela sua vida, Marcelo. Não, legal, tamo junto, cara. A recíproca é verdadeira. Eu sou seu fã demais, cara. Seu fã demais, admiro a sua trajetória. Beijo para você, para Renatinha, para o Nicolas, a Pibe da Penha, querida demais, o Vitão, tenho amigos queridos demais, a turma toda que está lá, o Pig, né, que vai estar por aqui em breve, enfim. A gente está perto, tem gente que acha, né, a Penha, vocês e a Penha, eu falei, cara, a gente é mais amigo que vocês imaginam, a gente tem uma história juntos. Né, e um beijão aqui pro meu amigo Flávio Quirino, hein? Obrigado por ter deixado falar com o teu pastor. Como se ele não deixasse. Flavinho é parceiro, é gente como você e o Flávio, que fazem diferença no reino de Deus e abençoam a música e são referências, de verdade. Obrigado de coração, um abraço grande, sucesso aí na caminhada, aí. Deus te abençoe nesse novo tempo, nos sonhos aí. Cara, nós estamos juntos, vamos seguir, eu espero que em breve a gente possa tomar um café, um milkshake, um sundae, qualquer coisa do gênero. Isso aí. Para botar o papo em dia, tá bom? A gente está pertinho aqui, vamos lá.
Legal. Obrigado, Um abraço grande. Marcelo. Para você que está com a gente e não assistiu ou quiser indicar, Marcelo Santos Social vai estar no YouTube. Essa live é top, viu? Essa live é top. Paulo Queiroz, fera demais. Beijo no coração e até a próxima. Abraço, Paulão. Valeu.